Segundo as Crônicas 20:12, diz assim: a Deus nosso, porventura, não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Deixa eu reler aqui, para você prestar bem atenção. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Pai bendito, em nome de Jesus, Senhor, aplique essa palavra aos nossos corações. Senhor, retira das nossas vidas toda e qualquer impossibilidade de receber a Tua palavra, toda e qualquer vaidade, toda e qualquer distração. Senhor, aplique essa palavra por bondade, que o Teu Espírito, o autor dessa palavra, Ele também interprete aos nossos corações. Que seja uma noite, Senhor, de libertação, uma noite de bênçãos sem medidas na vida de todos aqueles que se sentem, ó Deus, na Tua presença, que buscam a Tua presença, na certeza de contarmos contigo. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com você sobre olhar na direção certa. Olhar na direção certa. O texto que nós lemos, eu escolhi apenas um versículo neste capítulo, mas eu quero encorajar você a ler o capítulo todo, o capítulo de número 20 de Segundas Crônicas. Você vai se deparar com várias lições dentro deste capítulo. Você vai se vislumbrar com o poder de Deus sobre a vida daqueles que verdadeiramente creem, acreditam no mover da mão de Deus, do Espírito de Deus, na misericórdia do Senhor. A palavra do Senhor diz que o rei Josafá estava subindo contra ele. O rei Josafá era rei de Judá. Judá era quando o reino se dividiu, quando Israel se dividiu. Então Israel se dividiu, ficando uma parte maior ao norte e uma parte menor ao sul. Essa parte menor ao sul era composta de 2,5 tribos. Então apenas 2,5 tribos faziam parte desse reinado, ou seja, do reino sul ou o reino de Judá. Josafá, segundo a palavra de Deus, levantou-se contra ele alguns inimigos, os moabitas, os amonitas, os edomitas. E essas pessoas, interessante que quando o povo de Deus começou a entrar para possuir a terra prometida, quando o povo de Deus saiu de lá do Egito para possuir a terra prometida, esses povos foram poupados. Esses povos não foram dizimados pelo povo de Deus. Esses povos foram poupados e, portanto, eles continuaram existindo como povo, continuaram tendo o seu reino, continuaram defendendo os seus valores, os seus princípios, a sua vontade. E, consequentemente, esses povos também serviam a outros deuses que não era o Deus de Israel. E houve um momento em que os reis dos moabitas, dos amonitas e dos edomitas, eles se juntaram e foram de encontro ao rei Josafá, porque eles queriam sitiar, eles queriam tomar o que era de Judá, queria trazer para si a glória que estava sobre a vida daqueles que estavam ali no reino de Judá. Eles queriam dominar o reino de Judá e, portanto, se juntaram, e a Bíblia diz que era uma multidão incontável. Vários soldados se levantaram dessas 3 nações
e foram ao encontro de Judá com o propósito de destruir. E eu encontro a palavra de Deus dizendo que o rei Josafá, ele chega diante de Deus e ele ora a Deus com humildade, confessando que ele era fraco, reconhecendo que ele não sabia o que fazer, que ele era tremendamente necessitado e que ele precisava da proteção de Deus, da ação de Deus, e que se Deus não se movimentasse em favor de Judá, nem ele, nem os seus súditos saberiam o que fazer. Você já se encontrou em algum momento da sua vida em uma encurralada, em um problema, em uma situação que, humanamente falando, não tem solução? Você olha para todos os lados e parece que o inimigo é tão grande, que a situação é tão devastadora, que não existe a mínima possibilidade de saída, não existe a mínima possibilidade de lograr êxito, de conseguir a vitória diante de algo que é tão grande, diante de algo que é tão importante e que aparentemente a vitória sobre essa coisa está muito distante, está fora do alcance das tuas mãos, da tua intelectualidade, das tuas forças. Josafá diz a palavra de Deus, no texto que nós estamos tomando por base, o versículo de número 12, eu quero ler apenas a última parte, quando diz: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Alguém chegou, um dos atalaias, chegou um dos homens que tomavam conta do reino, que viviam observando quando um possível inimigo se aproximava. Ele vai ao rei e diz assim: rei, subiram contra nós os moabitas, os amonitas, os edomitas, e olha, é uma quantidade tão imensa que nós não temos força bélica, nós não temos soldados, nós não temos homens, nós não temos pessoas, nós não temos força contra tudo e todos que se levantam contra nós. E o que nós iremos fazer? A palavra de Deus mostra que Josafá, como rei de Judá, como homem comprometido com Deus e compromissado com a palavra de Deus, Josafá olhou para o local certo, olhou para a direção certa. Quando ele viu toda aquela multidão, ele olhou, ele fez aquilo que o salmista futuramente viria a dizer quando expressou: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Josafá dirigiu a sua atenção, dirigiu a sua visão para Deus e começou a dizer: Deus, nós não sabemos o que fazer, nós estamos simplesmente fadados ao fracasso se não for a intervenção do nosso Deus. O fato de Josafá ter colocado seus olhos em Deus, ele começou a ver, ele começou a perceber que Deus é aquele que levanta as suas mãos, e levanta as suas mãos para erguer as mãos do fraco. Isaías viria posteriormente dizer isso, que ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Homens comprometidos com Deus, como o rei Josafá, são homens que olham, pessoas comprometidas com Deus, são pessoas que olham na direção certa, olham para Deus, olham para o mover das mãos de Deus. Josafá, ele resolveu gritar pelo nome do Senhor, ele começou a gritar pela fidelidade do Senhor. Ele não procurou exércitos amigos, ele não procurou nações que pudessem interferir naquele momento, mas ele procurou aquele que libertou o povo com mão poderosa, que tirou o seu povo do Egito e que fez que com triunfo o seu povo entrasse na terra prometida. Ele decidiu que Deus era tudo o que ele queria e tudo o que ele precisava. Ele chega a dizer: ah, Deus, Deus nosso, porventura tu não os julgarás? Tu não julgarás os amonitas,
os moabitas, os edomitas, tu não has de intervir em nosso favor, porque não há forças em nós perante toda essa grande multidão que sobe contra nós, nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão voltados, estão postos em ti. Nós podemos perceber que Deus, ao ser contemplado por Josafá, pelo rei Josafá, Deus também coloca os seus olhos sobre Josafá. Houve nesse momento uma reciprocidade. Deus já sabia que Josafá, cujo coração palpitava por fazer a vontade de Deus, por ser um rei submisso à vontade de Deus, por ser um rei que confiava inteiramente em Deus, Deus sabia que Josafá se inclinaria para ele, que Josafá buscaria socorro, e sabia que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora em que não existe nenhum tipo de solução, na hora em que não há nenhuma escapatória, na hora em que a matemática não fecha, na hora em que a enfermidade chega à vida de alguém, na hora em que os inimigos se levantam, Josafá começou a olhar para Deus, e a Bíblia diz que Deus colocou os olhos sobre Josafá. Deus começou a mostrar a Josafá que o seu nome é maior do que tudo o que houvera sido criado. Deus começou a mostrar a Josafá que quando existe um grito, quando existe um clamor, quando existe um quebrantamento, quando existe uma busca sincera pela presença do Senhor, Ele responde. Ele não responde segundo Jó, de acordo com Jó, Ele não responde gritos vazios. Deus não ouve, Deus não atenta para gritos vazios, mas gritos que demonstram a fé, solicitações que demonstram uma dependência completa de Deus. Deus costuma abençoar, Deus costuma levar em conta, em consideração, os gritos, as orações fervorosas que são feitas, confiadas no poder do Senhor. Deus começou a mostrar para Josafá que Deus é maior do que tudo o que ele poderia ter. Josafá, naquele momento em que 3 grandes nações, 3 grandes exércitos se levantavam contra ele, ele precisaria de um número bem maior de homens para que pudesse lutar contra aqueles outros homens, contra aqueles exércitos. Mas Deus mostrou que aquele que confia no Senhor, aquele que busca atentamente aquilo que Deus tem, aquele que busca os tesouros escondidos, existem vários tesouros escondidos que só são revelados por Deus quando a manifestação da nossa fé chega no trono da graça de Deus. Deus começou a mostrar para Josafá que o seu nome, que o seu poder é maior do que qualquer tipo de esperança, é maior do que qualquer tipo de sonho. O que Josafá revelou para Deus foi o seguinte: Senhor, nós não sabemos o que fazer, nós não temos força contra as multidões que se levantam contra nós, porém, quando ele usa essa palavra, quando ele usa essa preposição, quando ele usa porém, ele vem numa lógica e ele vem falando de determinadas coisas. Ele vem falando: não temos forças, nós estamos em número reduzido, eles são em número maior do que nós não sabemos o que fazer, não existe em nós ânimo para sair à guerra. Mas quando ele diz porém, ele muda todo o discurso, ele muda a chave. Ele diz para Deus: olha Deus, tudo isso que eu estou te falando é uma grande realidade, tudo isso que eu estou te falando é o que nós estamos vivenciando, porém, o outro lado disso é que os nossos olhos estão fitos em Ti, os nossos olhos estão voltados para Ti. Porém, apesar de tudo isso que está acontecendo, apesar de tudo ser contrário às nossas vidas, apesar de ser um grande peso que se levanta contra as nossas vidas,
Porém, os nossos olhos estão postos em ti. O que é que ele quis dizer? Nós conhecemos a dor, nós conhecemos as limitações, nós conhecemos os nossos medos, conhecemos que não há forças em nós, conhecemos que não há nenhum intelectual entre nós que possa trazer uma ideia miraculosa, porém nós temos uma coisa: os nossos olhos estão voltados para ti. Nós estamos acreditando no teu poder, nós estamos te pedindo, estamos te clamando. Há momentos em que nós precisamos trazer o próprio céu à terra, e isso é possível quando existe um coração quebrantado, quando existe um coração fiel ao Senhor, quando existe um coração que se abre verdadeiramente diante do Senhor, quando confessamos as nossas fraquezas, quando dizemos a Deus que não temos nenhum tipo de condição, mas que a nossa fé é a única condição de permanecermos na guerra. Deus muda o transcurso, Deus muda a história. Os olhos de Deus sempre estão na direção daqueles que buscam a face do Senhor. Os olhos de Deus sempre estão na direção daqueles que buscam a face do Senhor. Os seus olhos não se fecham. A palavra de Deus diz através do salmista que o guarda de Israel não dorme, nem dormita, não pisca o olho, não cochila. Os olhos de Deus não se fecham em momento nenhum. Mesmo quando a tempestade se levanta, mesmo quando o inimigo se aproxima, mesmo quando as forças são inexistentes, não pequenas, mas inexistentes, os olhos do Senhor não se fecham. Eu vejo no versículo de número 15 do mesmo capítulo, a palavra do Senhor dizendo: e Jaziel disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Olha que palavra, olha que poder, olha que revelação, olha que segredo, olha que tesouro que estava escondido. Josafá chega para Deus como rei daquela nação e diz: Deus, nós não temos condições, nós não temos forças, nós não temos número suficiente de soldados, nós não temos o que fazer, nem como fazer, não existe em nós nenhuma possibilidade de vitória, porém os nossos olhos ou a nossa confiança está voltada para o Senhor, porém nós confiamos em Ti. E agora Deus levanta Jaziel para dizer ao rei, para dizer a Judá, para dizer aos moradores de Jerusalém, para dizer a todos que estavam ali: assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa da grande multidão. Geralmente, quando nós estamos envolvidos em uma situação, em um problema que nos é assustador, a nossa tendência é olhar para o problema. E quando olhamos para o problema, quanto mais olhamos para o problema, menos solução nós encontramos. Por exemplo, alguém que está enfermo, quanto mais ele olha para a enfermidade, quanto mais ele estuda sobre a enfermidade, ele não é médico, ele não é farmacêutico, ele não é da área de saúde, e ele começa a pesquisar tudo sobre aquela enfermidade, e sabe o que acontece? Ele termina adoecendo muito mais. Ele termina se aprofundando no conhecimento, porém as suas forças começam a fracassarem, a fraquejarem. O que a palavra de Deus diz no versículo de número 15 é: vocês não devem temer, vocês não devem se assustar por causa da grande multidão, você não deve temer nem se assustar por conta da intensidade do seu problema. O seu problema, os exércitos que se levantam contra você, pode ser na área financeira, pode ser na área da sua família, pode ser na área de relacionamentos conjugais ou entre familiares,
pode ser na área da intelectualidade, pode ser na área profissional, na área espiritual, não importa quais são os problemas que se levantam contra você, o Deus Todo-Poderoso continua sendo o mesmo Deus. Aquele que ouve as orações, aquele que tem prazer quando descobre alguém que diz assim: Senhor, eu sou fraco, porém eu confio em Ti. A palavra do Senhor diz que a lógica de Deus é totalmente diferente da nossa. Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Ele escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Ele escolhe os que não têm para confundir os que têm. Deus não trabalha com a lógica humana. Deus não precisa de probabilidade para Ele agir. Ele precisa de um coração inteiro, de um coração humilde, de um coração sincero, um coração que não confia em si mesmo, porém um coração que confia inteiramente no poder de Deus. Os olhos do Senhor não se fecham. E aí diz a palavra de Deus que os olhos do Senhor estiveram abertos para algo que Josafá fez juntamente com o povo. Ele conclamou toda a nação a fazer jejum e oração. Ele começou a mostrar para os seus súditos que aquelas guerras que são chamadas de impossíveis, diante dos olhos de Deus, são guerras prováveis, não impossíveis, mas prováveis, guerras diante das quais lograremos vitória, lograremos êxito, se lutarmos de acordo com as armas do Senhor. E quais são as armas que o Senhor tem escondido? Quais são as armas que o Senhor disponibiliza para aquele que verdadeiramente diz: cheguei no fundo do poço, já não tem mais nenhuma esperança para mim? Josafá pregou para aquele povo jejum e oração. O versículo de número 21 diz assim: depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim. Olha o cântico: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Ora, eles disseram para Deus: Deus, os nossos corações estão aflitos, porque não existem forças em nós. Nós não sabemos mais o que fazer, não estaremos aqui para sempre, se porventura a tua bondade e a tua misericórdia não nos cercarem neste momento. E diz a palavra de Deus que Ele mandou que as pessoas especiais, Ele mandou que os cantores, que os levitas, que as pessoas preparadas para a adoração ao Senhor, Ele disse: vocês vão vestir roupas sagradas. Vocês vão dar o melhor de vocês. Vocês querem lutar? Vocês vão dar o melhor de vocês. Eles poderiam vestir roupa qualquer uma. Eles poderiam se esconder nos seus quartos. Eles poderiam se esconder em quaisquer lugares, e Deus os ouviria. Mas ele diz: não, se nós queremos a presença de Deus, vamos oferecer para Deus o melhor. Coloquem roupa de festa, coloquem roupas sagradas e marchem. Comecem a testemunhar, comecem a profetizar em frente do exército, louvando a Deus, dizendo: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Ou seja, porém, lembra daquele porém? A nossa confiança está em que o amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre. Esta era a âncora, esta era a segurança, essa era a estrutura em que Josafá estava se apoiando. Os olhos de Deus nunca se fecham para suprir de uma forma abundante. É interessante que Deus, por vezes, nos permite ir
a determinados lugares, passar por determinadas situações, e nós perguntamos a Deus: Deus, por que isso está acontecendo? Deus, o que eu fiz de errado? Geralmente a gente associa a dor, o sofrimento, a uma punição, a um castigo, e nem sempre, às vezes é uma questão de provação, assim como Deus provou Jó, assim como Deus também provou Josafá, assim como Deus provou o reino de Judá. Deus permitiu que se levantassem pessoas, exércitos, nações contra sua nação escolhida, porque Deus queria que a sua nação, que o seu povo, que os seus súditos, que os seus servos colocassem diante do Senhor o que eles têm de melhor. Se você está passando por um momento de dor, é o momento de dar a Deus o que você tem de melhor. Ao invés de você reclamar, louve a Deus e diga a Deus: Deus, eu louvo o teu nome, porque o teu amor dura para sempre. Talvez o seu casamento já não tenha mais nenhum tipo de esperança. Diga a Deus: Deus, o teu amor dura para sempre. Talvez o teu amor pelo seu cônjuge, pelo teu cônjuge, pelos teus familiares, talvez ele tenha se apagado, mas diga a Deus: Deus, o teu amor dura para sempre. Talvez o teu amor pelo Senhor e pelas coisas do Senhor, ele tenha esfriado em algum momento, mas confesse ao Senhor: Senhor, o teu amor dura para sempre. E é interessante que quando Deus coloca o seu povo, o seu servo, quando Deus nos dá a oportunidade de entrarmos em uma guerra, embora não entendamos o valor da guerra naquele momento, Deus nunca permitirá que o seu povo, que os seus servos entrem em uma guerra para saírem destruídos, para saírem perdedores. Deus, quando permite que o seu povo entre numa guerra, o seu povo já é, antes de tudo, mais do que vencedor. Bote isso na sua cabeça. Se você luta com as armas espirituais, você é mais do que vencedor. Pare de olhar para o seu problema. Bote o seu olhar na direção certa. Olhe para o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. No versículo de número 25, nós encontramos a palavra de Deus dizendo: aí Josafá e os seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento inimigo. Encontraram muitos animais de carga, armas, roupas e objetos de valor. Levaram, preste bem atenção aqui, versículo 25. Preste bem atenção aqui o que diz a palavra de Deus. Levaram 3 dias pegando coisas, mas havia tanta coisa que não puderam levar tudo. O inimigo que se levantar contra aquele que é ungido do Senhor, o inimigo que se levantar contra um servo do Senhor, o inimigo que se levantar contra o povo de Deus, ele servirá apenas de transporte da misericórdia de Deus para abençoar o povo de Deus. Aconteceu um grande problema, aconteceu uma grande catástrofe. Louve a Deus, porque o seu amor dura para sempre. Continue acreditando que o amor de Deus dura para sempre. A Bíblia diz que depois que o povo começou a louvar a Deus, depois que o povo começou a jejuar, depois que o povo começou a clamar pelo nome do Senhor, Deus enviou o seu anjo e todos os outros soldados, os soldados inimigos, todos eles morreram. De manhã eles foram, alguns homens de Judá, foram ao arraial, saíram do arraial e viram que os soldados estavam mortos. E agora o povo de Deus tinha muito mais armas, e agora o povo de Deus tinha muito mais coisas valiosas, tinha coisas de valor, tinham consigo agora roupas, tinham animais de cargas, tinham objetos de valor. Enfim, a Bíblia diz que o despojo foi tão grande que Judá passou 3 dias, indo lá e saqueando, indo lá e trazendo, indo lá e buscando. E não pôde levar tudo que o inimigo havia deixado. Eu quero caminhar aqui para o final.
Os inimigos, quando eles chegaram em Engedi, ou no Monte do Cabrito, com suas ameaças, com seus terrores contra Judá, eles não contavam com a preposição porém de Josafá. Simplesmente eles chegaram para causar, chegaram para impactar, chegaram para dizer quem manda na situação. Eles se esqueceram que Deus ouve o porém daqueles cujos corações são humildes na presença do Senhor. Josafá disse: Senhor, é verdade que eles são mais fortes do que nós. É verdade que nós não temos armas suficientes para lutarmos contra eles. É verdade que as forças já não estão em nós. Essas forças significa não temos coragem de sair para a guerra. Em outras palavras, nós temos o medo. Porém, os nossos olhos estão na direção certa. Estamos olhando para ti, porque o teu amor dura para sempre. Eu quero desafiar você nesta noite a olhar na direção do Calvário. E ali você vai descobrir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ainda que você esteja fraco, ainda que você esteja com medo, ainda que você não saiba o que fazer, comece a louvar a Deus, que diz a palavra de Deus que o seu amor dura para sempre. E a prova disso é que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, antes de entrarmos em qualquer guerra, quando ainda éramos pecadores. Eu quero desafiar você a voltar o seu olhar na direção certa, e a direção certa é adorar ao Senhor, é louvar ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Feche os seus olhos e me dê a oportunidade de orar juntamente com você, agradecendo a Deus e pedindo ao Senhor pela sua vida e a vida da sua família. Possivelmente você tem uma grande causa, você tem um grande motivo, razão, pelo qual você está se colocando agora na presença do Senhor. De repente tem algo que está tirando o seu sossego, a sua paz. Tem algo que está trazendo para você um momento de angústia, de aflição, e você não sabe mais o que fazer. Se vista com as vestes especiais, se vista como vitorioso, se vista com vestimentas de adoração, adore ao Senhor de todo o seu coração. Diga a Deus: Deus, porém, os meus olhos estão voltados para ti. Eu confio em ti, porque o teu amor dura para sempre. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, que bom sabermos que o teu amor dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque quando os nossos olhares, eles são dirigidos na direção correta, quando nós olhamos para ti, quando elevamos os nossos olhares para os céus, para o teu trono de graça, nós descobrimos, Senhor, que a tua graça é maior do que a vida, é melhor do que a vida, é maior do que tudo quanto nós possamos desejar ou que possamos ter. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te pedir por essa pessoa que agora está suplicando diante de ti, por esse que está chorando aos teus pés, Senhor, por esse que está com o coração aflito, por esse que já não sabe mais o que fazer, por esse que está passando por enfermidade. Senhor, tu és a cura. Senhor, em nome de Jesus, basta uma palavra tua, manifesta, Senhor, o teu olhar de graça, cura esta vida agora, Senhor. Repreende a enfermidade, repreende, ó Deus, o ladrão, repreende, ó Deus, a locusta, repreende, ó Deus, a ferrugem, repreende, ó Deus, tudo que tem roubado a paz da vida e do coração dos teus filhos. Coloca a tua mão de poder, coloca, ó Deus, a tua mão de refrigério sobre a vida de cada um que nesta noite fala contigo, pois assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.